Bem-vindos, queridos amigos, a este momento especial de oração. Nos primeiros séculos, aquela nova religião dos seguidores de Jesus não era bem vista pelas autoridades. Os primeiros cristãos rezavam na clandestinidade e, não raramente, eram perseguidos e mortos por soldados romanos. Isto porque os cristãos não adoravam o imperador. Tinham outro tipo de rei, Jesus, e se negavam a servir ao exército romano. Foi por habilidade política que o imperador Constantino, 272-337, com Roma já em um contexto de decadência, promulgou, em conjunto com o imperador Licínio, 250-325, o Édito de Milão, acabando oficialmente com a perseguição religiosa. No ano seguinte, em 314, um novo papa assumiu o comando da Igreja, Silvestre, 285-335. O primeiro, portanto, com o cristianismo não sendo mais uma religião proibida, clandestina. O nome da corrida é uma homenagem a São Silvestre, pelo fato de ela ocorrer no dia em que a Igreja comemora a festa desse santo. Não há qualquer relação deste Papa com corrida, esclarece o estudioso de hagiografias Tiago Maerck, o Papa da oficialização do cristianismo. Nascido em Roma, Silvestre foi Papa de 31 de janeiro de 315 até 31 de dezembro de 335. Em todo esse tempo, o imperador era Constantino. Ou seja, ele foi bispo de Roma em um período de glória para o cristianismo, afirma a vaticanista Mirticeli Medeiros. Conforme ela ressalta, Constantino foi o imperador que transformou o cristianismo em uma religião lícita. Essa situação fez de Silvestre um papa muito romano, como explica o vaticanista Felipe Domingues. Ele foi o papa da era Constantino, ou seja, o primeiro papa de uma Roma mais notável, uma Roma cristã, onde os cristãos não eram perseguidos, conta Domingues. Não foi um papa que realizou muitas coisas porque na época o imperador tinha um poder de decisão grande, acrescenta ele. Silvestre foi o pontífice, que combateu as primeiras heresias da Igreja, conta Medeiros. Sua memória também está ligada às primeiras basílicas, edificadas por Constantino, em Roma, e à lenda da famosa Doação de Constantino, um documento falso atribuído à sua autoria, que serviu para justificar as terras que estavam sob o domínio do Papa, na Idade Média, as quais teriam sido repassadas por Constantino a Silvestre. Sim, houve um documento, forjado, que justificava a posse de terras da Igreja que deram origem ao Vaticano, bem maior do que a área hoje ocupada, como uma doação de Constantino a Silvestre. Quando descobriram que essa era uma invenção medieval, no século XVI, era tarde demais. O Papa já possuía um estado pontifício, para chamar de seu, que tomava grande parte da Península Itálica, relata a vaticanista. Maerck ressalta que pouco sabemos sobre a figura histórica de São Silvestre, já que, como é comum nas vidas de santos até a Idade Média, os fatos se misturam com elementos lendários. Sabemos que se tornou cristão durante a grande perseguição de Diocleciano, imperador romano que governou de 284 a 305 e que foi papa de 314 a 335, pontua. É certo também que esteve ausente em importantes concílios da Igreja, como o de Arles, de 314, e o de Nicéia, de 325. Para o pesquisador, essas faltas talvez tenham ocorrido, porque como esses concílios foram convocados pelo imperador Constantino, Silvestre talvez pensasse que eles deveriam ser presididos pelos bispos locais, como era costume na Igreja da época. Isso é um ponto importante. Como bispos de Roma, os papas da época eram considerados os sucessores de Pedro. Contudo, não tinham um poder hierárquico sistematizado, como na Igreja Católica contemporânea. A conversão do imperador. Há ainda uma outra história ligada à biografia de Silvestre, com contornos de lenda. Teria sido Silvestre,
a batizar o imperador Constantino no leito de morte, diz a pesquisadora Medeiros. Mas há controvérsias a respeito desse evento em particular. As fontes que temos à disposição discordam entre si a respeito do ocorrido. Acredita-se que tenha sido, na verdade, um instrumento de propaganda para construir a imagem de bom cristão do imperador, diz Medeiros. Maerck classifica o episódio em que Silvestre teria sido responsável pela conversão de Constantino como uma tradicional narrativa lendária. Conta a lenda que o imperador estava tomado por lepra e fora orientado por sacerdotes pagãos a se banhar no sangue de crianças inocentes. No entanto, os apóstolos Pedro e Paulo, mortos séculos antes, teriam aparecido a ele em sonho e recomendado que procurasse Silvestre para que o santo lhe mostrasse o caminho da salvação, diz o pesquisador. Feito isso, teria recebido o batismo, se curado da lepra e depois teria criado leis favoráveis à igreja, acabando com a perseguição aos cristãos. Este fato lendário contribuiu para a difusão da memória de Silvestre, de sua fama de santidade e de seu culto ao longo da história, afirma Maerck. Domingues lembra que os historiadores tendem a dizer que a conversão de Constantino foi muito mais um ato político do que um ato religioso. A decisão dele de adotar o cristianismo não foi tanto de fé, diz. Fato incontestável é que, com a conversão, de coração ou apenas por formalidade, de Constantino, Roma passou a viver um período de tranquilidade. Assim, Silvestre é o Papa, que presenciou o fim da perseguição aos cristãos, determinado por Constantino, com sua conversão ao cristianismo, período em que a paz se estabeleceu. Contextualiza o pesquisador e estudioso da vida de santos José Luiz Lira. Mas se tanto a narrativa da conversão de Constantino e como a entrega de posses romanas para a igreja são lendas, a relação pacífica de Silvestre com o império são a explicação para muitas benfeitorias cristãs. Silvestre ficou com a fama de ter sido uma pessoa muito boa para normalizar a fé da igreja e recuperar o cristianismo em um processo de pacificação da religião em Roma, diz o vaticanista Domingues. Não deve ser verdade que Constantino entregou tudo para o Papa, mas parece que ele entregou sim muita coisa, aponta ele. Prova disso é que igrejas importantes de Roma tiveram suas sedes originais erguidas no período. No pontificado de São Silvestre, a autoridade da igreja foi estabelecida e se construíram os primeiros monumentos cristãos oficiais, como a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e as primitivas basílicas de Roma, São João de Latrão e São Pedro, além das igrejas dos Santos Apóstolos em Constantinopla. Por sua ação, por sua vida e testemunho, podemos dizer, fora aclamado santo, modelo aos cristãos, afirma o agiólogo Lira. Santo das Antigas. Por tudo isso, seu pontificado foi muito importante para a Igreja, ressalta Domingues. O vaticanista lembra que essa importância está presente no imaginário romano, com diversas obras aludindo a esse religioso. Ele está em muitos mosaicos, em muita arte de Roma, porque representa justamente esse período da conversão, da transição da Roma não cristã, quando os cristãos eram perseguidos e os primeiros santos eram todos mártires, para uma Roma em que o cristianismo passava a ser legalizado e mais tarde institucionalizado. Pontua. Antes de Silvestre, as igrejas não existiam. Os cristãos rezavam nas casas, em lugares isolados. É nesse período que elas começam a ser construídas, enfatiza o vaticanista. Sua canonização, ou seja, o processo que o reconheceu como santo, foi fora dos protocolos atuais da Igreja, criados muito tempo depois de sua vida. Antigamente não existia uma cerimônia de canonização para reconhecer a santidade de alguém, mas seus restos mortais eram cultuados pelos cristãos, explica Medeiros. Digamos que, usando um termo moderno,
ele era aclamado como santo. Afinal, era assim que uma pessoa se tornava santa na antiguidade, por aclamação popular. Silvestre consta já na primeira versão do Martirológio Romano, publicada em 1583, o livro onde estão inscritos os nomes dos santos. Nessa lista que documentava o dia da morte e o local da sepultura dos primeiros cristãos, conta Medeiros, ficou atestado que ele morreu no dia 31 de dezembro de 335 e, inicialmente, foi sepultado nas catacumbas de Priscila, em Roma. Atualmente, os ossos do santo são preservados na igreja San Silvestro in Capite, também em Roma, esclarece a vaticanista. Não existem muitos dados sobre o porquê do reconhecimento de sua santidade, diz Lira. Ainda não existiam as regras, que tornaram mais complexas a causa de beatificação e de canonização, mesmo que direta. Ele lembra que o Martirológio Romano registra apenas São Silvestre I Papa, que dirigiu piamente a Igreja durante muitos anos, no tempo em que o imperador Constantino construiu as venerandas basílicas romanas e o Concílio de Nicéia aclamou Cristo como Filho de Deus. Neste dia 31 de dezembro, foi sepultado o seu corpo no cemitério de Priscila. Maerck lembra de uma curiosidade, resultado quase óbvio de um período em que os cristãos não mais eram perseguidos pelos soldados romanos. São Silvestre foi o primeiro santo não mártir a ser venerado na Igreja Romana, frisa ele. Nos primeiros séculos da era cristã, ser mártir era uma prerrogativa para ser declarado santo. O dia de São Silvestre é 31 de dezembro, porque esta foi a data de sua morte. Mas naquela época, não era a véspera do Ano Novo. 31 de dezembro só se tornou o último dia do ano, a partir do calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório, 13, 1502-585, em 24 de fevereiro de 1582. Oração. Deus, nosso Pai, hoje é o último dia do ano. Nós vos agradecemos todas as graças que nos concedestes através dos vossos santos, e hoje pedimos a São Silvestre que interceda a vós por nós. Perdoai as nossas faltas, o nosso pecado, e dai-nos a graça da contínua conversão. Renovai as nossas esperanças, fortalecei a nossa fé, abri a nossa mente e os nossos corações. Não nos deixeis acomodar em nossas posições conquistadas, mas como povo peregrino, caminhemos sem cessar rumo aos novos céus e à nova terra, a nós prometidos. Senhor, Deus nosso Pai, que o vosso Espírito Santo, o dom de Jesus ressuscitado, nos mova e nos faça clamar hoje e sempre. Abba, Pai. Venha a nós o vosso reino de paz e de justiça. Renovai a face da terra, criai no homem um coração novo. Amém. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Fique com Deus. Obrigado.